Boa noite, meus irmãos. Com alegria, saudamos os amigos que nos prestigiam uma vez mais nessa atividade da nossa Sociedade Espírita Renovação e mais essa noite de palestras, como eu gosto de repetir, num horário tradicional da casa, talvez o mais tradicional de todos, né, Felipe? Já desde 84, desde setembro de 84, que as palestras são realizadas às quartas-feiras à noite. Então, é uma atividade para a qual eu tenho muito carinho e sente muito feliz com a presença dos amigos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início às nossas atividades pela prece, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, com o coração cheio de alegria pela comunhão dos companheiros, nesse objetivo de aprendizado, da convivência, do retorno à casa, para festejar a alegria que a saúde nos propicia, vencendo aos poucos a pandemia que vai ficando para trás. Agradecemos ao Mestre por tantas oportunidades que nos são dadas, pela presença dos amigos espirituais a cada instante de nossas vidas, tanto no campo pessoal, na atividade de ser, nas suas diversas atividades que vêm se realizando, enfim. Sempre somos felizes e agraciados pela presença desses amigos que jamais nos abandonam e seguem conosco, cuidando-nos ao longo da nossa jornada. Nesta noite, com a presença do nosso Filinto, festejamos uma vez mais a oportunidade da palestra de ouvir os ensinamentos do Mestre, passados pela doutrina espírita, codificada por Kardec. Que o Mestre, na sua infinita misericórdia, se faça presente entre nós uma vez mais, e em seu nome, dando-nos por iniciados os trabalhos desta noite. Que assim seja, Senhor. A palestra desta noite está a cargo do nosso amigo Filinto Eisenbach, um dos fundadores, ao lado da Maria e de outros, do Júlio, Rosângela e outros companheiros, os fundadores da nossa casa lá em setembro de 84. Então já são 38 anos de trabalho permanente da nossa ser, seguindo a orientação e divulgando os ensinamentos do Mestre Jesus. E o Filinto lá estava, entre aqueles que deram início a essa obra, como um dos trabalhadores da primeira hora. E hoje, para nossa alegria, é ele que tem a responsabilidade da tarefa, ele que é empresário e professor universitário e também, neste momento, presidente da nossa instituição, presidente da nossa Sociedade Espírita Renovação. Com alegria, anuncio Filinto Eisenbach. Bom, vamos aqui fazer sem os slides, não tem problema. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em clima de fraternidade e de paz. Que possamos não só nos sentirmos reunidos, mas, sobretudo, nos sentirmos unidos em torno da mensagem que nos esclarece, que nos consola, e que nos faz com que tenhamos sempre uma condição nova a cada reencontro, esse reencontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber que quando dois ou mais
estão reunidos em nome de Jesus, dentre eles Ele está. Então nós estamos aqui, nesse congressamento, na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa companhia nós temos que desfrutar dessas vibrações superiores que nos envolvem, que nos enriquecem e que nos possibilitam nós percebermos com maior tranquilidade, com maior clareza, um ambiente diferente. Na palestra de hoje nós vamos falar sobre a inteligência humana. A inteligência, ela é a capacidade que nós temos de pensar, de refletir, a capacidade que nós temos de analisar, de perceber e de tomarmos decisões para a resolução de problemas. Esse é um conceito que nós temos da inteligência. Mas para que a inteligência possa se expressar, é necessário o intelecto. E o intelecto é uma função cerebral. Então o espírito, nós somos espíritos, nós não temos um espírito, nós somos espíritos, ser pensante. E esse ser pensante precisa necessariamente ter um corpo adequado para que essa inteligência, essa capacidade de pensar, ela possa se expressar. Então o intelecto, como função cerebral, viabiliza a expressão da nossa inteligência. E assim nós conseguimos, então, manifestar aquilo que nós conseguimos aprender, reter e nos diferenciamos por isso. Quando a gente estuda sobre a inteligência humana, nós temos que dar uma abordagem histórica, porque existiam 3 grandes momentos. O primeiro momento é um momento em que os que estudavam sobre a inteligência humana achavam que ela era resultado, era inata ao ser, que era hereditária. Isso foi o primeiro momento. Num segundo momento, achava-se que a inteligência era distinta nas classes, no conjunto de seres. Darwin fez essa colocação e também destacava equivocadamente que dentro da nossa categoria como humanos, a mulher tinha menos inteligência que o homem. Que os geneticistas confirmam que isso não era um fato, porque a inteligência ela não é resultado do corpo físico, do cérebro. A gente precisa do cérebro para poder se expressar. Mas tem uma corrente nova que, a partir dos anos 20, eles começaram a pensar, a fazer uma conexão com a nossa capacidade distinta como seres humanos. Então, nós tivemos inicialmente 2 pesquisadores que tentaram fazer a medição da inteligência. E eles, então, um era Alfred Binet e o outro era Theodore Simon, que em 1905, no início do século XX, eles preocupados com o desempenho dos jovens, das crianças na escola, queriam saber como é que eram as características dessas crianças para poder, então, ajudá-las a ter um melhor desempenho. Então, eles, então, iniciaram em 1905 essa pesquisa. O que os moveu a fazer esse estudo foram os primeiros, a teoria Binet-Simon, foram os primeiros, então, a teorizar sobre a nossa distinção como seres. Allan Kardec, ele afirmou que no aspecto científico da doutrina espírita vai caminhar lado a lado com a ciência dos homens, mas que quando a ciência dos homens tiverem limitações, a ciência espírita se adianta. Por qual motivo? Primeiro, porque a ciência dos homens faz uma abordagem sobre o aspecto material. Então, toda a metodologia de investigação científica na ciência humana é materialista. E a ciência espírita, além de levar em consideração o aspecto material, ela leva em consideração o aspecto espiritual. Por
por isso que ela dá um passo adiante. Mas o que nós vamos observar, então, a partir desses pesquisadores, que o que motiva é o altruísmo, de buscar entender as diferenças do ser, porque até então a ciência tinha como referência que o ser humano, todos são iguais. E nós não somos iguais. Nós somos iguais no nosso processo de criação, que somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, todos nós fomos criados em determinado momento. E nós somos iguais para o destino que temos, a felicidade. Mas o trajeto é individual. Esse trajeto individual, ele se dá em função das experiências. Então, a inteligência, ela não é inata, não é hereditária, e ela não é característica do corpo físico. Ela é uma junção entre o espírito, que somos nós, e o corpo físico que nós temos. Existem dois elementos gerais do universo: o elemento material e o elemento espiritual, em cima de Deus. Nós somos espírito, o ser pensante que povoa o universo. E nós precisamos de um corpo. Então, quando nós estamos aqui na Terra, nós somos espíritos, nós temos um corpo em torno do espírito, que é o perispírito, e nós temos esse corpo físico. Quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós deixamos essa roupa aqui, mas continuamos tendo o corpo do espírito. Então, matéria e espírito sempre vão estar conectadas a tal ponto em que, com o nosso processo evolutivo do espírito, essa matéria vai se sutilizando, como se a gente estivesse afinando o piano. E quanto mais nós evoluímos moralmente, mais nós ampliamos a nossa possibilidade física de expressar a nossa inteligência. Vai refinando. E essa conjugação espírito-matéria é para sempre. Porque a matéria em estados diferentes vai nos acompanhar e vai quase se confundir com o elemento espiritual. Então, a partir dessa constatação dos espíritos na doutrina espírita, a gente começa a ver que em um determinado momento da pesquisa científica, nós vamos ver que a ciência está começando a bater na porta para abrir a perspectiva metodológica de investigação do mundo espiritual. Então vamos ver aqui que com a teoria de Binet-Simon, na identificação dessas características pessoais, individuais, já estão começando a pensar num indivíduo que não é igual, que somos diferentes. Porque temos trajetórias diferentes e nós aprendemos não só com a capacidade de pensar, mas nós aprendemos também com a convivência em sociedade. Então, a partir dessa constatação, nós tivemos em 1912 um pesquisador chamado Wilhelm Stern, 1912, que ele propôs então uma medição dessas características individuais e propôs então o QI, o quociente de inteligência, que é uma razão entre a nossa idade mental dividida pela nossa idade cronológica. Então ele diz o seguinte: uma criança de 10 anos pode ter um comportamento semelhante a uma criança de 15. Então ela tem uma idade mental de 15, não de 10. Dividido pela idade cronológica vai dar o QI, o indicador de inteligência. Esse era o momento de 1912. O contrário é verdadeiro. E nós observamos no nosso meio que tem muitos jovens que parecem que são idosos, não parece? Que tem uma maturidade desde a primeira idade, desde pequeno, já apresenta uma maturidade incomum. Mas nós também temos aqueles mais idosos que ainda têm comportamento de jovens, né? De crianças, né? E aí passam pela essa encarnação e aí continuam jovens ainda, né? É a maturidade espiritual. Então nós vemos nitidamente que no ser humano nós somos distintos e diferentes. E este teste de inteligência, o QI, é um teste que é muito genérico e que não leva em consideração as características individuais de cada um. Já foi então revisto, não foi deixado de ser utilizado, mas
já começou então a ter uma abordagem mais ampla, levando em considerações o comportamento, as emoções, os sentimentos, as características de cada um. Nós somos únicos. Não existem dois seres iguais. E nós crescemos e nós nos desenvolvemos dentro de um processo de evolução que Deus configurou para nós humanos para crescermos e nos desenvolvermos em sociedade. Nós não nos desenvolvemos nem intelectualmente, nem moralmente sozinhos. E isso para nós é uma referência importante, porque se nós pararmos para pensar que se nós estivéssemos sozinhos na Terra, como estivemos lá atrás, na caverna, né? Nas cavernas e tudo mais, o nosso desenvolvimento intelectual era muito lento. A gente não tinha capacidade de perceber, de fazer cognições, porque nós tínhamos estímulos das diferenças. E hoje nós já estamos num estágio em que nós conseguimos perceber à nossa volta em categorias expressas pela inteligência humana do outro à nossa volta. E muitas vezes nós temos que nos desenvolver moralmente para compreender o jeito do outro. Porque muitas vezes a gente acha que nós estamos certos, que nós temos a razão de tudo, e que o outro que está errado, que só a nossa forma de enxergar o mundo que está certa, que a forma do outro está errada. Isso por quê? Porque nós somos muito ainda fechados em nós mesmos. Nós não nos abrimos ainda para o aprendizado moral. Nós estamos ainda fechados numa plataforma ainda de egoísmo, em alguns egocêntricos, pensando que todo mundo teria que atender suas vontades. Mas a gente já evoluiu e a gente é egoísta, e agora nós temos que começar a trilhar o caminho do altruísmo. Para começarmos a perceber o potencial deste ato, dessa faculdade que nós temos, que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Dizem os espíritos, na codificação espírita. É um atributo essencial do espírito. Então, se é um atributo essencial do espírito, a inteligência, essa capacidade de pensar que em um momento da nossa trajetória evolutiva, nós despertamos para ela, no dizer de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que na planta a inteligência dorme, no animal a inteligência sonha, e no homem ela desperta. O que significa esse despertar da inteligência no homem? Significa que nós temos a consciência da nossa individualidade. Significa que nós temos a consciência da nossa própria consciência. Estarmos cientes de que temos uma consciência. E com essa individualidade, com esta percepção, nós deixamos de ser princípio inteligente e passamos a ser espíritos. E nesta condição que levou 1,5 bilhão de anos, nós adquirimos o livre-arbítrio como um recurso para as tomadas de decisões, para as nossas escolhas. Livre-arbítrio. E com ele a responsabilidade que temos com as decisões que fazemos. Só que esse livre-arbítrio é uma lei da natureza. Mas é uma lei da natureza relativa. Relativa a quê? Relativa ao nosso grau de desenvolvimento moral. Porque Deus não daria liberdade plena se nós não sabemos usar. Ele vai soltando, que nem o pai com a criança, né? Vê que a criança vai amadurecendo, vai dando espaço, que tem que ir controlando. Então, nessa consideração de que nós somos espíritos, e os espíritos são o princípio inteligente que habita o universo, isso está na questão 23, mas na questão 24 tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, que diz o seguinte: o espírito é sinônimo de inteligência? Os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum.
E na questão 25, na sequência, ele faz uma pergunta muito interessante para nós entendermos a importância do desenvolvimento moral para intelectualizarmos a matéria. Ou seja, a matéria ela vai criando novas condições a partir do instante que nós vamos crescendo e nos modificando. Ele diz assim: o espírito independente da matéria, o espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores o são da luz e o som o é do ar. Os espíritos respondem: são distintos um do outro, mas a união do espírito com a matéria é necessária para que essa possa expressar a inteligência. Então nós precisamos levar em consideração aí a ciência espírita, uma abordagem do ser diferente da abordagem do ser na ciência comum, que nós levamos em consideração que o ser, ele não é só o ser espiritual, ele é espírito e matéria. Nós precisamos desta conjugação. E aí nós vamos entender então esta função da inteligência, que é essa capacidade de pensar, mas que precisa do intelecto para se expressar. Então nós partimos do pressuposto de que nós precisamos dessa condição para poder entender então a diversidade da alma humana. A alma no Espiritismo é o espírito encarnado, ou seja, é o espírito que está no corpo físico. Então nós podemos fazer a seguinte consideração: se o nosso pensamento não está pleno na sua funcionalidade, nós não podemos então expressar na nossa inteligência, muito embora continuemos sendo inteligentes daquelas condições de apreciação da vida na nossa trajetória, que nos caracteriza um estado de natureza próprio. Todos nós temos um estado de natureza que é o conjunto dos aprendizados que fizemos. Se o nosso corpo físico não tiver condições, a gente não pode expressar. Que nem um músico não pode expressar seu talento se o piano estiver desafinado. Ele não deixa de ser músico. Mas, se o nosso corpo estiver em condições, nós vamos então conseguir expressar. Então, quando a gente pensa assim, mente sã, corpo são, é verdade. O corpo é um reflexo da mente. Então, nessa condição trina, espírito, perispírito e matéria, corpo físico, nós temos para cada pensamento uma célula pensamento. Para cada célula pensamento, nós temos uma célula perispiritual, o corpo do espírito. Para cada célula do corpo do espírito, nós temos uma célula do corpo físico. Está conectado. E nós aprendemos com a vida de relação, mas sobretudo nós aprendemos também com todos os canais de percepção do corpo. Nós só temos um canal de percepção, o cérebro. Nós temos a audição, a visão, nós temos o tato. Porque se não fosse assim, as pessoas que não têm visão, como é que aprenderiam coisas à sua volta? Nós aprendemos por todo o nosso corpo. Aqui nós temos 5, né? Mas quando a gente volta para o mundo espiritual, nós não temos essa limitação de só 5 sensores. Nós aprendemos por inteiro. Então, existe um outro pesquisador que em 1980, Howard Gardner, ele era um psicólogo educador da Universidade de Harvard, e ele nos apresenta então que o ser não tem uma inteligência só. Ele tem a teoria das múltiplas inteligências. Então ele nos fala que nós temos a inteligência verbal, capacidade de falar, e nós conseguimos visualizar isso como tem pessoas que têm uma facilidade para falar, uma facilidade para elaborar as frases, para concatenar ideias, fala com uma facilidade incrível. Isso é desenvolvimento. Ninguém nasceu pronto. Nós nascemos simples e ignorantes, mas na nossa trajetória a gente vai conquistando o tempo todo, a tempo em tempo, o tempo todo. E
É um processo de desenvolvimento permanente em todos os minutos, todos os instantes da nossa vida. Por isso que a gente não pode dizer que nós já envelheci, já só na outra, que nada, a gente está aprendendo o tempo todo, a vida inteira, nós somos espíritos, a vida eterna. E ele nos diz o seguinte, que a inteligência verbal é a capacidade que o indivíduo tem de convencer, de comunicar-se, de relatar, de estimular. O convencer não é o vencer o outro, é a capacidade que ele tem de argumentar, de discernir, de distinguir o certo e o errado, de fazer a sua defesa da sua ideia. Então essa capacidade de se comunicar é a característica da inteligência verbal. A inteligência sinestésica é aquela que está ligada à utilização do corpo. Eu, às vezes, quando eu paro, por exemplo, de sinaleiro, e vejo aquele pessoal fazendo como é? Isso, o malabarismo. Eu vejo assim, ele roda para um lado, né, de um jeito, roda aqui de outro jeito, fica com a bola numa mão e fica, nossa, como é que pode? Se eu for tentar fazer um bambolê, já me travo todo, capaz de dar um nó nas pernas. Né? Mas isso é inteligência. Da gente saber conhecer os movimentos e utilizar o nosso corpo. Veja as pessoas que fazem, né, os esportes, os ginastas, a capacidade que eles têm de usar o corpo. Nós temos uma outra que ele nos destaca aqui, que é a inteligência visual, a percepção visual. Tem pessoas que só conseguem aprender olhando mapa mental, mapa conceitual, desenha, escreve, faz ligações. Está aprendendo. São distintas maneiras que nós temos para poder absorver o conhecimento do nosso mundo, do nosso viver, do nosso existir e das formas, das composições, dos equilíbrios. Imaginem da harmonia das composições. Digam os designers de interiores, né? O que eles acham da nossa capacidade de combinação? É aprendizado. Isso é uma inteligência. A outra inteligência que ele coloca é a inteligência musical. Tem pessoas que nunca estudaram música, não sabem uma nota, se assobiava lá, senta o piano e toca. Tem crianças com 5 anos de idade que tocam de forma virtuosa, que a gente fica, né, que a gente até compartilha quando vê, de tão emocionado de ver. São espíritos que trazem consigo essa habilidade que está na fresta do subconsciente e consciente, que sabem fazer. Mas tem pessoas que não sabem nem pegar no violão, nem fazer o primeiro acorde. Vamos parece dar os novos dele. Mas não é uma inteligência individual. Porque se a gente for observar, todas as conquistas que nós temos é uma inteligência múltipla. Porque você está usando o corpo quando você vai tocar, você está usando a tua dimensão visual, você está usando a tua percepção, a tua sensibilidade musical, nos tons, nos ritmos. Então, essa inteligência musical é a percepção. Tem gente que faz música com uma facilidade incrível. Vai lá, sempre faz a música. Minha mãe é música. A minha mãe diz que quando ela escuta a música, ela não escuta a música, ela sabe as notas que estão tocando, ela diz a nota. É a inteligência musical. Né? Outra inteligência que Gardner fala é a intrapessoal. Aqui começa, na teoria de Gardner, começa a aparecer algo muito distinto. A inteligência intrapessoal, ele diz o Gardner, que é a capacidade do autodescobrimento. Você se conhecer. Um sábio da antiguidade, Golo disse, conhece-te a ti mesmo. Como é que a gente vai se conhecer todo o potencial que nós somos como seres, que já caminhamos numa trajetória, já temos conquistas, que parte delas estão abafadas para que a gente possa realizar a missão que a gente tem na Terra, mas como é que a gente pode se conhecer se a gente não tira um tempo para se autoconhecer? Saber o que nós temos facilidades, quais são os nossos gostos, os nossos pendores. E muitas jovens assim, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu gosto, não sei o que nada, não se conhece. Porque a gente está vinculado a um processo civilizatório muito automatizado. Nós estamos no piloto automático, mas nós temos que parar para pensar
Em cada dia do nosso existir, as oportunidades se renovam em todos os instantes. O que a gente aprende, com quem que a gente encontra, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Então, o autodescobrimento é a capacidade de educarmos, de nos educarmos. Mas só que a gente vai deixando acontecer, né? Depois que a gente derrapa na curva e bate na parede, não sabe por quê. Aí a gente acorda. Mas essa é a capacidade. Divaldo Franco diz assim: tira 1 hora por dia para você fazer uma meditação, limpar a cabeça do dia a dia, deixa que a inspiração te chegue, porque Deus está dentro de nós, as leis superiores da vida estão em nossa consciência, só que a gente não escuta, a gente não enxerga, a gente não vê, porque a gente não dá este tempo para refletir. E ele diz mais, Divaldo diz porque a Joana diz para ele, né? E ele diz o seguinte: olha no espelho, olha olho no olho, você com você mesmo, e pergunta para você quem tu és, para nós sabermos se a gente realmente sabe quem a gente é. Inteligência intrapessoal. A gente se desconhece, a gente não sabe qual é a reação que a gente vai ter diante de uma nova circunstância. A gente tem que se conhecer. E como é que a gente consegue se conhecer? Diante da dificuldade, diante da convivência, diante da relação humana, diante dos desafios da vida, diante do trabalho. Quando a gente caminha sem pensar que cada dia é uma oportunidade de dar um passo adiante, a gente pode estacionar, a lei do progresso permite, mas mesmo estando estacionados, nós estamos absorvendo experiências que um dia nós vamos dizer o seguinte: não quero isso mais para mim. Não é assim que acontece? Já não quero mais isso para mim. Daquele estado, não quero mais isso, quero mudar de vida. E é quando a gente vai procurar ajuda. Mas até chegar lá, quanto dor, quanto suor, quanta lágrima, quanta dificuldade. Porque a gente não se conhece, a gente vai deixando, né? Vai falando, vai convivendo de qualquer jeito. Diz que é personalidade, eu sou assim, quem gostar gosta de mim assim. Acha que outra figurinha carimbada do álbum, né? Que é mais difícil, mas esquece que muitas vezes nós temos vários carinhos, né? E aí, é essa inteligência intrapessoal. Mas ele diz uma outra, que você vê que a partir dessas múltiplas inteligências, a ciência já está colocando o pé dentro de uma visão mais de relação humana. Mais alto do que ele fala da inteligência interpessoal, da capacidade que nós temos de compreender, de interagir com o outro, com o diferente. E aí a gente pode pensar muito bem, né? Como é que é nosso comportamento diante do outro. Se o outro não pensa como nós pensamos, como é que a gente fica? Muitas vezes a gente, lá por dentro, fica tremendo, né? Querendo voar no jugular. É só ver lá os extremos, né? Da discussão humana. Mas essa capacidade de compreender o outro, isso é inteligência. Nós conseguimos entender a resposta que os espíritos deram a Kardec quando ele pergunta para os espíritos como é que entendia Jesus a caridade. E o que os espíritos responderam? Indulgência. Benevolência para com todos e perdão das ofensas. Como é que a gente pode entender isso? A inteligência interpessoal. Indulgência é nós olharmos para o outro e saber que o outro, como nós, estamos caminhando também na direção da luz. Cada um caminhando com seus próprios passos. André Luiz, Espírito, diz assim, né? Que quando nós identificamos a limitação do outro, nós não temos o direito de criticar. Nós temos o dever de ajudar. Olha só que coisa linda, né? A gente não está na vida de relação para criticar, para colocar o outro em local. Nós estamos aqui para nos complementarmos. Mas só vai conseguir ter essa capacidade de conviver com o diferente quem tiver essa inteligência interpessoal. Que o Daniel Goleman, em 1995, popularizou com o nome de inteligência emocional. Mas nós precisamos nos conhecer
para saber o que nós precisamos mudar em nossa natureza, nosso estado de natureza, para podermos então conviver com o outro, olhando para o outro com indulgência, com benevolência para com todos, benevolência para com todos, indistintamente. Se pensa como você, se não pensa como você, benevolência e perdão. Jesus, quando esteve no madeiro, no derradeiro momento final da vida, olhou com misericórdia o seu irmão e disse assim: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Estado de natureza, da ignorância daquela época de Jesus. E muitas vezes nós estamos convivendo com muita gente que ainda tem muita dificuldade, como nós temos, mas nós temos que, em algum momento, fazer uso da nossa inteligência, porque todos nós somos inteligentes, mas nem todos nos preocupamos em utilizar a nossa inteligência, que é um atributo do Espírito. Se eu tenho um corpo perfeito, e eu tenho livre-arbítrio, as decisões são nossas. Há 2000 anos, nós estamos sendo convidados a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Há 2000 anos. Lá atrás nós já éramos espíritos. Há 2000 anos. E por que ainda a gente não tomou a decisão inteligente? Foi Paulo e Saulo. Porque num determinado momento, com toda a personalidade de Saulo, ele se retirou no deserto, fez uma autoavaliação e perguntou para Jesus: o que queres que eu faça? Decidiu, mudou. É só que a gente queria virar a chave, mas a gente só vai virar essa chave quando a gente realmente quiser. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Você, quando muito pode, se estiver utilizando a sua inteligência e tiver capacidade física, você pode fazer mudanças em você. Quando um homem se levanta, muitos se levantam com ele. Então, nessa condição de você se levantar, você está contribuindo, porque o processo evolutivo de aquisição de inteligência é social, não é individual. E aí, nós temos então mais uma que foi categorizada por Gardner, que diz a inteligência naturalista. Ou vocês pensam que é fácil catalogar as inúmeras espécies da natureza, as folhas, as famílias, grupo, subgrupo, classe, item, variedade? Isso é uma inteligência de perceber o que difere uma planta da outra, a função dela, inteligência. E aí, Gardner, apresentando essas aqui, nós temos o John Mayer, psicólogo da Hampshire University, que ele diz da inteligência emocional, que foi popularizada por Daniel Goleman em 1995. Mas tem o Daniel Goleman, que todos conhecem, que tem a literatura, ele diz assim, que ele fez estudos sobre o cérebro e sobre o comportamento dos indivíduos. E as ciências comportamentais, que é o que ele estudou, ele diz assim, que as ciências comportamentais, elas exploram os processos de cognição, ou seja, da capacidade que nós temos de conhecer coisas distintas e conectar. A inteligência não é você ter um armário de conhecimentos na tua memória, é você correlacionar coisas, ó, isso com aquilo. Vou dar um exemplo. Qual é a cor que a gente faz quando a gente faz o merge, faz a fusão do verde com o amarelo? Do azul com o amarelo. O azul com o amarelo dá o verde, não dá? Então você tem esse conhecimento. O inteligente, ele faz o seguinte, ele olha para a cor e diz assim, mas eu posso usar isso na relação humana. Entendeu? Um é azul, outro é amarelo, mas a gente pode olhar o verde junto. Você pode ter uma capacidade de interpretar
e relacionar e aplicar para outras coisas. Isso é inteligência. A gente aprendeu a usar o conhecimento que a gente tem. Então você veja que não tem fim a inteligência. E o nosso estado de natureza é este conjunto de experiências que cada um tem na sua vida, na sua pequena família social, porque a gente vive no meio, numa sociedade que tem 7 bilhões e meio de pessoas, mas o nosso convívio é com quantas pessoas? São com essas pessoas que Deus nos colocou para que a gente possa perceber o que nós temos condições de perceber. E aí, nós vamos entendendo aqui a inteligência existencial, para nós chegarmos na espiritual. A inteligência existencial relaciona-se à capacidade de considerar questões mais profundas sobre o nosso existir. Quando o indivíduo começa a pensar, por que eu estou aqui? Qual é o sentido da vida na Terra? O que vai acontecer comigo depois, quando eu voltar para o mundo espiritual? Quando a pessoa começa a fazer esses questionamentos para si mesma, ela está usando a inteligência denominada existencial. E aí nós vamos rumar para a inteligência espiritual, que é desenvolvida por Robert Emmons, de 2006 a 2009. Nós já passamos o século XX, entrando no século XXI. Robert Emmons, eu tive a felicidade de ter aula com ele no curso de Ciências Humanas. Ele é um pesquisador que ele diz o seguinte: ele considera que a inteligência tem uma faceta espiritual e religiosa. Não desconsidera as 10 inteligências de Gardner, das inteligências múltiplas, mas ele adita que nós precisamos da inteligência, de perceber a inteligência espiritual e religiosa, da religião. E o que é a inteligência da religião, senão a nossa percepção de que existe um Criador supremo no universo, que nós somos criaturas, que o universo nos dá condições de perceber que nós, como criaturas, temos que entender quais são as leis que regem o nosso existir. E na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz aos Espíritos e pergunta o seguinte: que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é inteligência suprema. Então, se os Espíritos respondem que Deus é inteligência suprema, isso quer dizer que nós estamos ainda muito longe, né? Mas vós sois deuses, criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos ainda muito caminho, muita coisa para aprendermos na condição de espíritos. Nós, espíritos, somos a espécie escolhida por Deus para compartilhar e ser copartícipes de Deus na natureza. Nós, quando adquirimos a inteligência e a ciência da nossa individualidade, que nos tornamos espíritos, é uma categoria distinta, superior às outras categorias. Fomos escolhidos por ele. Então, na questão 76 diz o seguinte: que definição se pode dar de espírito? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. E na sequência ele diz assim: entre as diferentes espécies de seres corpóreos, olha só, entre as diferentes espécies dos seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual. Então nós temos essa capacidade de distinguir, por isso que recebemos o livre-arbítrio do certo e do errado. E por que as nossas decisões ainda não estão alinhadas nessa trajetória?
nos enviou então Jesus para nos ensinar a caminhar neste novo rumo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia, de modelo? Jesus Cristo. Jesus. Pergunta mais curta: Jesus. E por que Jesus foi modelo e foi guia? Porque Jesus disse o seguinte: o Pai e eu somos um. Mas não que era a mesma pessoa. Somos um. Porque ele comungava do saber, das leis, do entendimento do universo criado pelo Pai com essa inteligência suprema. Se ele e o Pai são um, a inteligência de Jesus é superior. Diz o Jesus: eu vim fazer a vontade do Pai. A inteligência superior veio e colocou Jesus para nos ensinar um caminho, o caminho da verdade, da verdadeira vida, e nos direcionar para uma outra trajetória, para um outro modo de ser, que não é mais materialista, mas é que é um modo de ser, de amor, de fraternidade. Quando Jesus, em conversa com Pilatos, que lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: meu reino não é desse mundo. Porque os judeus esperavam um rei poderoso, totalitário, arbitrário, que pudesse fazer frente ao totalitarismo daqueles que imperavam na época. E tem uma palavra que ele diz ali importante: ele diz assim: meu reino ainda não é deste mundo. Ainda. Então ele está dizendo o seguinte: deste mundo, ainda não é deste, é porque a Terra um dia vai ter um comportamento solidário, fraterno, amoroso aqui. Quando a Terra evoluir e passar a ser um mundo diferente do mundo que é. Porque hoje a Terra é um mundo de provas e de expiações. Provas para que a gente averigue o aprendizado que teve. Mas nós estamos passando por um mundo de regeneração. E a nossa inteligência, ela está sendo provocada pelas circunstâncias do dia a dia. Hoje a gente pensa que as calamidades, as catástrofes, a Covid, não nos faz refletir. Todas as condições que nos afetam direto ou indiretamente, nos faz pensar. A gente não consegue. Vamos desligar o pensamento. Não consegue. Você não consegue desligar o pensamento. O pensamento é permanente. A gente não consegue dizer: tira da tomada do pensamento. A gente não consegue fazer isso. Então a gente está vivendo dentro de um contexto, de uma circunstância que a gente é forçosamente obrigado a pensar. É viver. Alguma coisa a gente tira. Alguma coisa a gente trabalha. Alguma coisa a gente muda. A gente diz: mas tem gente que não vai mudar nunca. Muda. A gente não pode entrar na intimidade de ninguém. Porque lá no fundo da sua intimidade, você com você mesmo, tem uma coisa chamada consciência. Onde é que estão escritas as leis de Deus? Em nossa consciência. O conflito não é com o outro. O conflito é conosco mesmo. Nós sabemos perfeitamente se estamos aproveitando as oportunidades ou não. Quando nós agimos em não conformidade com aquilo que nós programamos agir e não conseguimos agir, a gente começa a entrar em conflito. E este conflito, ele se expressa no corpo físico, sobre as diversas formas de doenças, pânicos, síndrome não sei do que, né? Depressão. É você com você mesmo. Se não é do jeito social, é individual, porque tudo se reflete no corpo físico. Então, Jesus vem nos apresentar o caminho como rei, não o rei dos judeus, mas o rei que é reverenciado pelos exemplos, pela forma de caminhar. No meio da adversidade, ele viveu no mundo sem ser do mundo. É este rei
É este referência, este guia, este modelo que está aí, que foi enviado por Deus para nos orientar um novo norte, arrumar o nosso norte, para que a gente comece a usar a nossa inteligência numa outra etapa do nosso destino, que já está pronta. A ciência já cresceu. A ciência está quase esticando a mão para a ciência espírita, porque já estão batendo na porta de um processo de pesquisa com Emos, olhando para o ser que já está pensando na coligação com esse ser criador de inteligência suprema. Nós estamos prontos para começar a caminhar numa outra direção. E nessa direção, se nós entrarmos, nós vamos começar a perceber o quanto de potencial a nossa inteligência pode nos ajudar como atributo essencial do Espírito, para que a gente possa crescer a cada dia, a cada instante. Basta que a gente decida. Joana de Ângeles, no livro Rumo Certo, Espírito, ela diz o seguinte, que o sucesso, vou falar com as minhas palavras, tá? Que o sucesso não é ter dinheiro, ter fama, ter conquistas, ter ensino, estudo e tudo mais. O sucesso é a capacidade que você tem de decidir, de ter disciplina, perseverança e espiritualidade. Decisão significa você ter a capacidade de distinguir o certo do errado. E a gente escuta na sociedade que as pessoas falam assim, que o certo e o errado são coisas relativas. Até podem ser pelo estado de natureza das pessoas, mas que as leis superiores, imutáveis, é a referência, não tem a relatividade, tem para os homens. Mas quando nós começarmos a entender que nós somos criaturas de uma inteligência suprema, nós vamos entender que não é relativa, ela é absoluta, porque são imutáveis. A diferença das leis divinas das leis dos homens é que as leis dos homens mudam com os costumes e com a ética, mas a moral critica o proceder aceito pela sociedade. Moral é a regra do bem proceder, e o homem procede bem quando tudo faz para o social em detrimento do individual. Isso nós não aprendemos ainda. Nós precisamos adentrar este novo reino, o reino do amor, da fraternidade, do respeito, incondicionalmente, independentemente dos outros. É essa a nossa missão. Ninguém veio à Terra para ser rico. A gente veio à Terra com empréstimos de recursos para aprendermos que as circunstâncias do planejamento reencarnatório nos propõem, mas nós viemos aqui para crescermos na direção moral. Na direção moral. E me permito então fazer uma leitura final que do Espírito Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Ele diz assim, ele faz uma conjugação, né, do nosso aprendizado, resultado da nossa inteligência. Ele diz assim: através do amor valorizamos para a vida, através da sabedoria somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharmos juntos, de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Então, é este o reinado, é este o modelo, é este o caminho da verdadeira vida. Vemos isso é uma nova forma de caminhar nessa direção. Nós temos inteligência, nós temos o livre-arbítrio, depende de nós. Exclusivamente de nós, de mais ninguém. Que Jesus nos envolva em clima de paz, que possamos ter sempre a oportunidade renovada de nos encontrarmos nessa assembleia de amorosidade, de fraternidade,
enriquecendo o nosso pensamento enriquecido, a nossa vontade se modifica, se transforma em força, essa vontade em ações, destino, justiça e amor, cada um segundo as suas obras. Que todos possamos nos sentirmos cada vez mais irmãos e mais fraternos. O nosso agradecimento ao Filipe pela sua brilhante palestra. E muito bom, estava lembrando, tanto como é ter lembrado desses recursos que dispomos, né? Que Deus nos provê e compete a nós fazer o melhor uso deles para o nosso crescimento espiritual. E aí está o grande problema de cada um de nós. O que fazemos com os recursos de que Deus que Deus nos concede, né? Temos todo o ferramental, só depende da nossa boa vontade para que cresçamos, e essa é a tarefa de cada um de nós. Vamos pedir, o meu amigo ali, o jovem de camisa vermelha, me dê o número de 1 a 24. 12? Quem tem o bilhetinho número 12? Todo mundo se coçando. Por favor, eu vou ali. Paulinho. Sinal verde. Recebeu o livro Sinal Verde, um ótimo livro para leitura diária, para nossa reflexão a cada dia. Parabéns à nossa amiga. Queremos lembrar antes que a casa está pouco a pouco voltando às suas atividades. Nesse momento, somente essa tarefa das quartas-feiras tem sido presencial. Os grupos de estudos também, e o plantão de passes têm sido feitos à distância. Esperamos que nos próximos meses, dependendo do comportamento da pandemia, né, senhor presidente, esperamos que, uma vez superado esse problema, possamos voltar plenamente em todas as atividades. Digo isso para explicar que não temos a aplicação do passe às quartas-feiras, por enquanto. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade do encontro, do estudo, da palestra, pelo material que cada um de nós leva consigo para a reflexão, para analisar o que estamos fazendo com as bênçãos que Deus nos dá, orientando-nos, oferecendo-nos todas as oportunidades para crescermos. E quando pensamos em inteligência, logo lembramos da capacidade que isso representa para analisarmos a necessidade de vivermos fraternalmente, de podermos considerar aquele que segue conosco um irmão, através do qual poderemos crescer, desde que cumpramos com ele, com todos, as obrigações que a lei de Deus nos impõe. Agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade, rogamos a sua assistência a tantos necessitados que se espraiam por todo o mundo, àqueles irmãos que trazemos em nosso pensamento nesse instante, rogando também por nossos familiares, pedindo ao Mestre que nos acompanhe por todos os nossos lares e que fique com todos nós nesta noite e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.